Oh, fala aí pessoal, aqui é o Tsuyoshi e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje é dia de anime e nesse vídeo eu vou falar sobre um anime que eu comecei a assistir há muito tempo atrás, mas que por problemas da internet da época eu não consegui terminar. Hoje irei falar sobre Gothic. E antes de começar, já vou me desculpando pessoal pela qualidade do último vídeo de gameplay que teve do Dark Souls. Eu fiz o upload do vídeo em 1080p, mas aconteceu alguma coisa com o YouTube que ele só apareceu nas qualidades 360 e 720. Eu não sei o que pode ter sido e espero que não aconteça mais nos vídeos daqui pra frente. Lembrando que o link para os parceiros do canal vai estar aí na descrição do vídeo, dá uma passada lá e confere o conteúdo dos caras. Então vamos lá. Gothic é um anime de gênero mistério, comédia, drama e romance. Ele é a adaptação para anime do light novel de mesmo nome, publicado em 2003, escrito por Kazuki Sakuraba e ilustrado por Hinata Takeda. A adaptação para anime foi feita pelo estúdio Bones, um estúdio ótimo que fez várias animações inesquecíveis como o Fullmetal Alchemist clássico e o Brotherhood, Soul Eater, Darker Than Black, Eureka 7 e o atual Boku no Hero Academia. O anime foi ao ar no Japão dia 7 de janeiro de 2011 e durou até 2 de julho do mesmo ano, contendo 24 ótimos episódios. Então vamos lá. O nome Gothic deriva da palavra Gothic, traduzindo gótico. Ele é a adaptação para anime do light novel de mesmo nome, escrito por Kazuki Sakuraba e ilustrado por Hinata Takeda. A light novel começou a ser publicada em 10 de dezembro de 2003 e sua primeira parte, contendo 9 volumes, foi terminada em 10 de abril de 2007. Sua segunda parte, chamada Gothic S, deu continuidade à história e foi publicada até 23 de julho de 2011, acrescentando mais 4 volumes à série, fechando com um total de 13 volumes encadernados. A novel foi distribuída pela editora Fumijo Shobo e impressa na divisão Fujimi Mystery Bunko. Eu já comentei sobre a Fujimi Shobo na análise do Date Alive. Essa é uma editora que publica light novels focados no público de homens jovens, adultos e possui várias divisões de gênero. Agora vamos para a análise, começando pela história. A história se passa em 1924, em um país fictício na Europa chamado Subiuri, após a Primeira Guerra Mundial. Nosso protagonista é Kujo Kazuya, um garoto japonês que está estudando por intercâmbio na Academia Santa Margarida. Nessa academia, melhor, em Subiuri, as pessoas gostam de ouvir e contar várias lendas urbanas e histórias de terror. E lá na academia, uma das lendas que circulam é sobre o Shinigami da Primavera, e Kujo, devido a essa história, é chamado de Shinigami Negro na escola, que por conta de Kujo ser japonês, ele possui cabelos e olhos pretos, o que não é muito comum na academia, porque quase todo mundo lá tem cabelos loiros. Por conta disso, o Kujo não tem muitos amigos na escola. Os estudantes não conversam com ele, não sentam para lanchar com ele, ele chegou até a abrir o caminho para ele passar no corredor da academia. É então que sua professora da classe, Cecily Lafitte, o aconselha a ler mais histórias de terror para tentar se enturmar mais. Para conhecer mais sobre essas histórias, o Kujo vai até a biblioteca da academia, que é uma enorme torre cheia de livros e escadarias. Lá ele lê algumas histórias que são mais famosas na academia, como o Navio Fantasma, o Alquimista Leviatã e os Lobos Cinzentos. Enquanto ele lia, Kujo nota um fio de cabelo dourado nos livros. Ele estranha aquilo e olha para as escadarias, vendo lá no topo um brilho dourado que chamou sua atenção. Ele escala as diversas escadarias de lá, chegando sem fôlego no topo. Lá, ele encontra um lindo jardim onde vê uma pequena garota sentada com vários livros à sua volta. Ela era tão perfeita e delicada que parecia uma boneca. Então a garota se vira e fala com Kujo, que ainda estava em dúvida se ela era uma boneca ou não. A garota diz que ele finalmente chegou e que ele iria voltar para vê-la no dia seguinte, pois ele tinha sido escolhido para aliviar o tédio dela. Kujo sai correndo assustado de lá, gritando que uma boneca que tinha acabado de ler o futuro dele, e ele fica pensando naquilo enquanto ele dormia. Ele conta à professora sobre o ocorrido. Ela diz que a boneca, na verdade, é uma das alunas da sala do Kujo. Ela se chama Victorique de Bloss. Ela é da mesma sala que Kujo, porém, ela nunca vai à aula. Cecily manda Kujo entregar alguns exercícios para Victorique e volta para a academia.
E como Victoric havia previsto, o Cudgel volta para a biblioteca e se encontra com ela, que estava rolando de um lado para o outro por estar entediada. Ela se levanta e diz que o garoto estava atrasado. Ele pergunta como que ela sabia quem ele era e como sabia que ele voltaria ali para encontrar com ela. Ela diz que a fonte da sabedoria a contou. Ele não entende muito bem o que ela disse, mas ela continua mesmo assim, deduzindo tudo o que houve até o momento. Que o fato dele ser japonês fez os outros alunos o chamarem de Shinigami Negro, pois os fez lembrar do conto do Shinigami da Primavera. E Cudgel, sendo um aluno sério e estudioso, veio até a biblioteca investigar a origem da história, chegando até Victoric e o exato momento em que eles estavam. Cudgel meio que se conforma, mas não fica muito satisfeito. Ele nota um colar virado do avesso no pescoço dela, que devido a ela ficar rolando por aí, ele foi parar do outro lado. Ele tenta arrumar, mas ela se afasta, dizendo pra ele não tocar naquilo, pois era precioso pra ela. É então que, de um elevador lá no fundo do último andar da biblioteca, sai um homem com um penteado único, estranho e criativo. Greviro. Ele é um detetive muito famoso na cidade. Ele chega todo no style e começa a falar com Cudgel como se a Victoric nem estivesse lá. Ele começa meio que contando uma história sobre uma velha adivinha que foi assassinada. Ela morava em uma mansão com um empregado indiano e uma empregada árabe. A neta da adivinha veio visitá-la nesse dia antes da morte. A velha estava descansando em seu quarto antes do assassinato. Ela criava muitas lebres, então o empregado estava coletando as que foram soltas no quintal, bem perto da parte de fora do quarto dela. Então naquela noite todos ouviram um tiro, assustados. Todo mundo se juntou no corredor na frente do quarto da adivinha, mas a porta para o quarto da velha estava trancado. A empregada tentou chamá-la, mas não houve resposta. O empregado indiano tentou arrombar a porta com um machado, mas a neta da velha não deixou, dizendo que se a velha tivesse morta, a mansão seria dela e ela não queria nada destruído. Porém, a empregada que só entendia árabe não entendeu nada do que ela disse e voltou com uma pistola, que ela usou para atirar na fechadura do quarto, abrindo a porta. Quando todos conseguiram entrar no quarto da velha, eles encontraram ela morta. Porém, a janela do quarto estava trancada por dentro e não havia sinais de armas ou buracos de tiro no quarto dela. Greville pergunta para Cudgel como ele acha que aquilo aconteceu, aquele assassinato, usando Cudgel para falar com Victoric, que após ouvir tudo, dá um alto bocejo e pergunta se era só aquilo, como se ela já tivesse respondido tudo e aquilo fosse só mais um caso entediante. Ela pega um tipo de cachimbo que ela tem e coloca em sua boca como se fosse uma Sherlock Holmes. Ela diz que vai usar a fonte da sabedoria dentro dela, pegando cada fragmento do caos, que no caso são os acontecimentos que Greville contou, e recriar o evento ocorrido, ou seja, resolver o assassinato. E ela faz isso, explicando cada detalhe que levou até o assassinato, que eu não vou spoiler aqui, senão perde a graça. Após Victoric terminar, Greville se retira e volta para a delegacia. Cudgel acaba não entendendo o que Greville queria e deixa tudo como estava. Mas no dia seguinte, enquanto lia o jornal da manhã, ele vê a notícia que o detetive Greville havia resolvido brilhantemente o caso do assassinato da adivinha. Ele havia usado o conhecimento de Victoric para ganhar os créditos em cima. Cudgel fica bravo e vai tirar satisfação com Greville, que para compensar e manter a boca de Cudgel calada, chama o garoto e Victoric para um passeio no iate que ele havia ganhado da neta da velha. Greville fala algo também sobre Victoric só poder sair da academia com a permissão dele. Quando foi avisar Victoric, ela não pareceu se incomodar com Greville ter recebido o crédito no lugar dela. Ela pergunta se Cudgel realmente queria perder o final de semana dele com Greville e seu cabelo estiloso. Mas ela concorda em ir, dizendo que finalmente poderia se livrar daquela prisão, deixando Cudgel curioso sobre aquilo. No dia do passeio, Greville tem um chamado urgente da delegacia, falando que o culpado da morte da velha fugiu da prisão. Ele corre pra lá e deixa Cudgel e Victoric no iate, pedindo para eles não partirem sem ele. Victoric explora um pouco o iate e encontra um convite para um jantar, que estava endereçado para velha Roxane, a adivinha. Parecia que o caso do assassinato dela não havia terminado ali, que tinha mais coisa envolvida naquilo. Ela pergunta para Cudgel o que ele gostaria de fazer. Ele pensa um pouco e decide ir ao jantar do convite para ver o que estava mais a fundo do caso.
E a partir daqui, a história segue com muitos mistérios, dramas e casos onde Kujo e Victoric irão trabalhar juntos para solucionar. Isso enquanto o passado da Victoric vai sendo mostrado, juntamente de vários contos de terror que podem ou não ser somente histórias contadas pelas pessoas de Sobiuri. E mais uma vez eu disse coisa pra caramba numa análise. O Gothic possui um enredo muito cheio de detalhes e é bem misterioso. Ele é um anime com uma história que te faz pensar muito, muito mesmo. Se quem assistiu o último anime que eu analisei, o Boku Dakegai Naimachi, achou o caso do assassino das crianças complicado e cheio de mistério, meu filho, você ainda não viu o Gothic. Os mistérios aqui são muito bem abordados, de uma forma que você demora para captar às vezes o pensamento da Victoric, principalmente enquanto ela resolve os casos. Porém, isso é bacana. Conforme os casos vão passando, você começa a tentar notar qualquer coisa na cena, tentando juntar as peças do quebra-cabeça para resolver o mistério junto dos personagens. A Victoric é uma ótima personagem, ela é muito inteligente e chega a irritar às vezes por conta da personalidade dela. Mas você acaba gostando dela de um jeito ou de outro, pelo relacionamento que ela vai desenvolvendo com o Kujo, que é um ótimo protagonista. Por conta de Victoric ser muito preguiçosa e muito delicada, ele ajuda constantemente ela na solução dos casos, que geralmente possuem muito perigo e até assassinatos neles. Kujo não é um daqueles protagonistas que não fazem nada e deixam só os outros resolverem as coisas pra ele. Esse é um anime que consegue variar muito bem entre a sua história principal, os casos que vão acontecendo e a vida cotidiana dos personagens, que é mais voltada para comédia, mas são momentos bacanas que eu gostei muito nessa história. Porém, também são misteriosos, quando são voltados a Victoric, e são ótimos, pois você acaba descobrindo junto do Kujo sobre a vida da Victoric. É um anime muito bom para assistir para quem gosta de animes de mistério ou uma boa história que te prende. Mas bem, vamos falar um pouco sobre os dados gerais do anime. Começando pelo traço, que pessoas, que traço ótimo! Tudo aqui é muito bonito. Os personagens, os cenários, as animações, parece que tiveram o maior cuidado para a produção desse anime. É tudo muito colorido, mas que dá um clima meio gótico, principalmente os vestidos da Victoric, que é daí que eu acho que vem o nome do anime. Já que a história é ambientada em um local da Europa, os cenários ficaram ótimos, são lindos de se ver, juntamente com a coloração e a qualidade da animação dos personagens. Mesmo sendo um anime de 2011, ele consegue ser tão bonito quanto muitos animes de hoje em dia, tanto em qualidade de animação quanto em traços dos personagens. Agora a trilha sonora. A trilha sonora é um pouco ausente durante os diálogos em Gothic, mas não muito. As músicas, maioria das vezes, estão presentes e são ótimas. São tocadas nos momentos certos para dar impacto e drama nas cenas. A abertura do anime é ótima. A música de abertura é a música Destin Story, cantada por Yoshiki Lisa. É uma música muito bacana com uma animação ótima. É daquelas aberturas que contam tudo sobre o anime sem contar nada. O anime possui dois encerramentos. O primeiro é a música Resuscited Hope, cantada por Lisa Komine, que é tocado do episódio 1 até o episódio 12. O segundo encerramento é a música Unity, cantada também por Lisa Komine. Essa é tocada do episódio 13 ao 24. Agora a dublagem. A dublagem em Gothic também é ótima, possui vários dubladores incríveis, que não posso comentar muito sobre eles, pois alguns personagens seriam spoiler. Então eu vou falar sobre os dois principais, começando com Aoi Yuki. Olha ela aqui de novo. Ela é a dubladora da Victoric. Ela é muito conhecida e possui muitos personagens em sua lista. Alguns deles que ela já dublou são a Tatsumaki, do One Punch Man, a Kohina Hiruko, do Black Bullet, a Platinum The Trinity, dos jogos da saga Blaze Blue, a Tsuyu Asui, do Boku no Hero Academia, e a Kono Yuki, do Sword Art Online. Takuya Eguchi. Ele é o dublador do Kujo. Eu juro que eu não conhecia esse cara até recentemente. Alguns personagens que ele já dublou foram o Mitsurugi Kiyoya, do Konosuba, o Izayoi Sonosuke, do Danganronpa 3, o Yoshiharu Sagara, do Oda Nobunaga no Yabou, e o Green, do Pokémon The Orange. E agora que eu falei sobre esses dois, vamos para minha opinião assistindo ao anime.
como eu disse lá no começo da análise, eu comecei a ver Gothic há muito tempo atrás, mas eu não consegui terminar de assistir por conta da minha internet na época, que não era minha na verdade. Eu usava uma daquelas placas de pegar Wi-Fi no meu PC da Xuxa da época, e meu irmão era horrível, sofria para assistir as coisas. Quando finalmente chegou o dia que eu fiquei sem internet e só consegui muito tempo depois. Mas bem, Gothic foi um anime diferente do que eu pensei que ele seria. Eu comecei a assistir por conta do nome, que me lembrava gótico. Eu sempre curti muita coisa gótica, Batman, vampiros, climas sombrios, essas coisas. Então eu fui procurar o anime e encontrei uma história de mistério. Eu achei que ia ser mais ou menos. Porém, a história foi ótima, os personagens carismáticos e os mistérios muito bem elaborados. Tanto eles quanto a forma com que eles foram solucionados, ou quase. É sério, você se sente um detetive na parada, tentando notar qualquer coisa que passa pela tela para juntar os fragmentos para solucionar o mistério. E quando o resultado é mostrado, você chega a falar, eu sabia! Pelo menos comigo foi assim. É um dos poucos animes de mistério que eu realmente gostei, pois eu me diverti muito e até cheguei a me emocionar com algumas partes da história. A light novel foi bem adaptada no anime. Ela possui bem mais informações, pelo mesmo motivo de sempre, por ser mais trabalhada e ser uma história em texto, o que possibilita a inserção de mais informações. Porém no anime, as coisas se mantiveram ótimas do começo ao final. Agora, informações extras. Agora eu vou explicar aquilo do novel de Gothic ser dividida em duas partes. Os primeiros 9 volumes de Gothic são a história principal da série. Então, após a finalização da história, uma novel com o nome Gothic S foi publicada, como uma continuidade da história, mas ela não é bem assim. Ela na verdade são side stories que ocorrem entre os volumes da história principal. São 4 volumes que adicionam mais conteúdo à história. O primeiro volume de Gothic S ocorre antes do primeiro volume da história. O segundo volume ocorre entre o volume 4 e 5. O terceiro e quarto volume ocorrem após o volume 6 da história principal. Gothic também possui 2 adaptações para mangá. A primeira publicada em janeiro de 2008 e durou até maio de 2012, contendo 12 volumes. Essa é uma adaptação da história principal da novel. A segunda adaptação para mangá foi intitulada Gothic W, publicada de janeiro de 2011 até dezembro de 2011. Essa é uma adaptação que puxa mais pro lado moe do anime, mostrando histórias do dia a dia de Kujo e Victoric e de alguns outros personagens. Gothic também possui outra light novel chamada Gothic New Continent, que começou a ser publicada em dezembro de 2013 e ainda se encontra em publicação. Essa novel se passa após todos os eventos da história principal. Essa sim é uma continuação da história. Concluindo, Gothic é um ótimo anime de mistério, possui personagens carismáticos, bonitos e com uma ambientação ótima e linda. É um anime onde você pensa muito e se sente motivado a resolver os mistérios que ocorrem durante a história junto com os personagens. A trilha sonora é ótima, principalmente sua abertura e encerramentos. O traço é lindo, tanto dos cenários quanto dos personagens. A animação é boa também, dando um toque mais bonito ainda ao design geral do anime. Seus 24 episódios proporcionam uma história que foi contada de uma maneira ótima, tendo seu começo, seu meio e um fim. Esse que terminou de uma maneira linda a história e que te recompensa por tudo que ocorre durante ela. Enfim, Gothic é um ótimo anime que pode agradar a maioria dos fãs de mistério, pois ele possui um ótimo desenvolvimento, uma história que segue de maneira certa e que cumpre o que promete desde o começo, nos deixando uma obra interessante, divertida e que te deixa satisfeito de como tudo chegou até o fim. E para quem quiser, eu vou estar deixando os links para o mangá de Gothic em PTBR e da light novel principal e da Gothic S na descrição do vídeo. Infelizmente nenhum deles vai estar completo e as novels vão estar em inglês. E é isso. Caso vocês tenham gostado do vídeo, dá aquele curtir, comenta se quiser, compartilha se puder que vai dar aquela ajuda. E isso é tudo. Eu espero que vocês tenham gostado e agradeço por vocês terem assistido a mais esse vídeo. Agradeço muito. Então até a próxima. Já, né?